obrigado a todo mundo que ficou. Espero compensar o tempo de vocês. Espero que não seja só pelo chopp depois da palestra. Para o pessoal de operação, eu estou sem timer ainda e eu me perco no tempo aqui. Se deixar, eu falo até 10 da noite. Bom, vamos lá. Já me apresentei. Sou Ricardo Corrêa, um dos fundadores da Hamper. Sento na cadeira do CEO. Quero contar para vocês alguns pilares importantes aí para a gente não perder a nossa meta de vendas. Começando bem brevemente aí sobre mim, eu trabalho há 12 anos no mercado de tecnologia, comecei trabalhando na indústria do software quando era tudo diferente, vi a transformação do modelo de venda tradicional, de caixinha, venda enterprise, para o modelo SaaS, depois vi a indústria de marketing e vendas se transformar, tive oportunidade de participar disso, vi o modelo indo para inside sales, vi surgir no Brasil inbound, outbound, agora o outbound mais moderno que a gente lida hoje. Tive uma vivência bacana durante 6 anos. Em 2012, constatei que tinha alguns elementos importantes coletados, como bastante networking no mercado, bastante conhecimento acumulado. Senti uma demanda de que era o time. Em 2012, eu vi que a maioria das empresas iam implantar inbound, outbound, inside sales. Resolvi empreender. Criei uma empresa de serviço chamada Saiteína, que era o que eu tinha naquele momento. O que me cabia fazer era empreender com serviço. Eu já era apaixonado por SaaS, queria desenvolver um software, mas não tinha grana, não tinha time de desenvolvimento. Me cabia naquele momento operar com serviço. Foi ótimo, que empreendi num modelo que me possibilitou conhecer muita gente, muitos modelos diferentes. Pela Saiteína a gente atendeu mais de 100 empresas, na maioria esmagadora B2B, uns 80% a empresas de tecnologia. Foi muito bom para conhecer mindsets de empresários diferentes, modelos de vendas diferentes, canais de marketing diferentes, depois de meio que usar de tudo e depois de ter tido uma experiência como empreendedor entre altos e baixos com a Saiteína, foi que surgiu a ideia da Hamper. A Hamper nasceu basicamente a gente ter identificado que, apesar de existir tanto canal de marketing digital, a boa e velha prospecção ainda é o que mais funciona para uma empresa B2B. Eu vou contar um pouco dessa história da prospecção mais adiante. Mas, em linhas gerais, a Hamper ela nasceu em 2016, quando a Saiteína já estava ladeira abaixo. A gente passou exatamente pelo processo que retrata na capa do Predictable Revenue, que eu vou mostrar no slide anterior, mas basicamente a gente cresceu durante 3 anos, show de bola. Eu era o único vendedor da equipe, a gente chegou a bater umas 15 pessoas na equipe. Não me preocupei em criar uma máquina de vendas, porque não precisava, eu vendia para conhecido, gerava muita indicação, não precisava treinar vendedor, porque eu mesmo dava conta de vender. Aconteceu que em 2015 o meu cenário era completamente diferente de 2012. Em 2012 eu peguei o mercado verde para explorar. 2015 eu tinha um competidor já por metro quadrado fazendo a mesma coisa que a gente, o cenário macroeconômico do Brasil estava ruim e a gente precisava se reinventar. Nesse período o Henrique veio para o time, ele é meu sócio, cofundador na Hamper, e ele veio para a gente desenvolver produto. E aí, para a gente acabar de enterrar com a Saiteína, a gente desenvolveu o primeiro produto errado e a gente gastou aí 1 ano desenvolvendo produto e tentando vender um produto de certa forma ordinário, que não nos levou a lugar nenhum. Gastamos o dinheiro da empresa, tivemos que reempreender em 2016 praticamente do zero, sem granas, quebrados. Foi mais ou menos nessa história triste que nasce a Hamper. A gente começou a desenvolver, então, em 2015 a gente fechou com 15 pessoas na Saiteína. Em 2016 nós fechamos só em 2 pessoas na Hamper. Precisamos desmontar o time todo, mas acabou nascendo daí uma operação muito mais interessante, muito mais alinhado com o que era a nossa expectativa. Resumindo um pouco aí, nos primeiros 18 meses de vendas de Hamper, aí, a gente conseguiu fazer um número bastante legal aí, de 600 clientes em 18 meses, sem ter perdido nenhuma meta de vendas, sempre aumentando a nossa meta de vendas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes, eu quero contar o que aconteceu comigo, o que acontece com a maioria das empresas B2B, acho que muito porque todo mundo está aqui. Essa é a capa do Predictable Revenue, não é a capa do Receita Previsível, que é o mesmo livro, mas tem outra capa no Brasil, que mostra o que acontece com a maioria das empresas, que elas crescem no estágio A, muito baseado nos fundadores, certo? Fundador vendendo, indicações, network, não precisa de canais de geração de leads, não precisa de metodologia, não precisa de nada do que a gente está falando aqui. Isso acontece por alguns meses ou até por alguns anos, como aconteceu comigo. Só que você atinge um certo ponto da tua empresa de faturamento, de receita, que você aumenta custo também, né? Pessoas, estrutura para suportar aquilo tudo.
E aí você se vê na necessidade de ter criado esses canais de marketing, só que quando você vê é tarde demais. E aí você entra aqui no estágio B, que é essa zona que o Aaron Ross chama do pisando em brasas ou de picos e vales, que é, tem mês que vem indicação, bate um vento bom, você vende e vai bem. Aí vem 2, 3 meses de baixa, que o problema é que o custo normalmente se mantém estável, né? E aí que a maioria das empresas cresce. Portanto, é no ponto B que está aí o vale da morte da maioria das empresas. O que diferencia as empresas que sobrevivem aí ao ponto B ou até vão do A direto para o C é a criação de uma máquina de venda, certo? Com canais de geração de leads que entregam leads na qualidade, no volume, na cadência necessário e com uma máquina de vendas capaz de processar essa demanda gerada, transformar isso em cliente, transformar a demanda em receita no caixa da empresa. E aí eu quebro essa questão de não perder a meta, né, de ter previsibilidades, eu quebro ela em 3 pilares. Mas antes eu quero ainda fazer um paralelo ali entre o ponto B e o ponto C. E dizer, não existe número mágico em vendas. Então, o que acontece quando a gente está ali no estágio B, ali no Vale da Morte, a gente como fundador vendendo, a gente não consegue replicar o nosso método, os nossos conhecimentos para outra pessoa. Pode ser tanto fundador, quanto aquele vendedor Messi que a empresa tem, que é aquele cara que está 10 anos na empresa, ele vende e ninguém sabe como, você não consegue replicar ele. Então, esse modelo de vendas que a gente foi acostumado aí, muita gente falou disso, né, do vendedor tradicional e tudo mais, a gente vai ver cada vez menos ele existindo e a gente vai ver cada vez mais vendas baseadas em processo, vendas baseadas em engenharia. E eu gosto muito de fazer paralelo de vendas com um ciclo de produção de uma indústria, tá? Onde a gente tem aí 3 elementos ou 3 pilares que compõem para a coisa toda funcionar. O primeiro pilar que é a geração de leads, que na analogia aí da produção seriam os insumos. Se não tem insumo, não tem produto final. Se não tem lead, não tem venda. Depois eu tenho o segundo pilar aí, que é o processamento de pipeline. Uma vez que eu gero esses leads, ou uma vez que eu tenho esses insumos, eu preciso das pessoas e das máquinas e dos processos que transformam lead ou transformam matéria-prima em produto final. E por fim eu tenho a gestão desse processo como um todo. Muito do que tudo foi falado até aqui, essa máquina ela muda o tempo inteiro. Então uma hora você satura os teus canais de geração de leads, precisa abrir novos canais. Uma hora ter 3 vendedores no processamento de pipeline é suficiente, de repente você não precisa mais de 3, você precisa de 6. E esse pessoal você lida com emocional, então você precisa gerir pessoas, as pessoas saem de férias, vão embora da empresa, precisa recontratar, tem as métricas, tem uma porção de toda. Então, o terceiro pilar, a gente tem a gestão do processo como um todo, e agora eu vou destrinchar cada um deles, começando pela geração de leads. A geração de leads ela é a base da previsibilidade, certo? Como eu falei, não existe produto final se eu não estou colocando matéria-prima no começo do meu processo. Eu gosto de olhar para leads dividido assim em camadas. E, tá aproveitando que está fresco na memória de todo mundo, a gente falou muito agora no último painel sobre o que está aqui. A gente começa trabalhando no levantada de mão, explorando uma demanda normalmente que já existe no nosso mercado. Certo? Então, quando a Hamper, por exemplo, começou, já tinham pessoas procurando por automação de prospecção, até em função de existirem players lá fora e tudo mais. A gente surfou um pouco dessa onda já reprimida do mercado. Isso é normal em vários mercados. Quanto mais conhecido é a solução que a empresa faz, mais levantada de mão tem. Só que o ponto é que também um mercado muito bom, você não fica sozinho muito tempo. Então, você começa a ter competição, começa a ficar muito disputado. Mas o levantada de mão seria basicamente você tem uma procura quase que orgânica por aquilo que você faz e você consegue com pouco esforço, do tipo comprar uma palavra-chave no Google AdWords, você consegue estimular com que o cara entre no teu site e peça um contato comercial. Isso é ótimo, é fácil de vender para esses caras, só que esses leads eles acabam rápido. E se sua empresa precisa continuar crescendo, escalando, você precisa acessar outras camadas de leads. E aí, pela natureza do processo, se o cara for mais disciplinado, começou a construir ali, seguindo o playbook do Inbound, que é um playbook já um pouquinho mais antigo, mais famoso, ele começou ali a construir um blog,
está postando conteúdo com alguma frequência, construiu um site orientado para conversão, criou trilhas de e-mail com conteúdo, materiais ricos, a coisa toda, criou lead scoring para metrificar, né, a galera que está convertendo, baixando e-book, assistindo o webinar, para identificar o ponto certo de ou forçar com que esse cara faça a levantada de mão ou que alguém da equipe ligue para esse cara. Essa história do inbound ela é fantástica, tem uma porrada de empresas que vão bem dentro dela, mas a verdade é que no Brasil a maioria das empresas faz um inbound mequetrefe. Tem um blog e tal, tem um site no ar e tal, mas não colhe realmente os frutos disso. E a gente tem uma tendência grande aí de as empresas partirem da levantada de mão e irem direto para fazer prospecção. E tem um pouco de preconceito em cima de prospecção, porque o método mais conhecido da prospecção é a prospecção mais tradicional, baseada em cold call, e eu vou falar um pouco mais dela. Mas eu gosto de quebrar a prospecção em dois momentos. Prospecção digital, que é quando eu consigo encontrar o meu cliente online, e graças aí à internet, redes sociais e todo o estímulo que a gente tem para estar online o tempo inteiro, a gente encontra cada vez mais possíveis clientes na internet, cada vez mais informações deles. Então a gente tem um mercado mais identificável, a gente identifica cada vez mais os nossos compradores na internet e mais endereçável. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais disponíveis a eu acessar ela, seja por uma rede social, mandar uma mensagem, seja por e-mail. E aí, por último, eu tenho o outbound offline, que esse sim é o modelo que a gente conhece mais baseado em cold call. Quando eu tenho um público que eu não consigo identificar ou endereçar ele online, eu não tenho muito o que fazer a não ser ligar para esse cara, seguir o método mais antigo aí, de encontrar esse cara, sei lá, numa lista telefônica, alguma coisa assim, e partir direto para cold call. Ou em alguns mercados até ir lá fisicamente, bater na porta do cara para tentar vender alguma coisa para ele. Não tem certo ou errado aqui. Como eu falei, para alguns mercados é o que funciona. O que é errado é a gente construir uma empresa baseada em, por exemplo, em outbound offline, que é um método custoso, porque ele é muito dependente de um processo humano desde o começo, eu colocar algo em cima de um ticket muito baixo. Por exemplo, se eu estiver tentando vender algo de R$100 por mês fazendo cold call, isso não vai parar em pé nunca. Mas para empresas que vendem projetos, algumas coisas, o cara precisa de 2, 3 clientes ao ano, já paga as contas da empresa, não tem problema nenhum, desde que os economics que a gente tanto falou aqui, eles se paguem, tá? Bom, uma vez que a gente entende que a geração de leads é a base, certo, da previsibilidade, a gente se depara com a dura realidade de que a geração de leads é o gargalo da maioria das empresas B2B. Eu tive a oportunidade de estar com a barriga no balcão, desde a época da Saiteína ali, lidar com algumas centenas de empresas, e sempre fazia a pergunta, cara, por que você acha que tua empresa não cresce mais ou por que você não está vendendo mais? E a resposta vai ser, se eu tivesse mais oportunidades de falar com clientes, eu venderia mais. Porque quando eu visito o cliente ou quando eu faço uma demo, eu fecho. O problema é que não chega clientes no volume. Então a gente entende que existe sempre um gargalo na geração de negócio. A gente tem esse efeito do marketing digital, canais como Facebook, Google, outras redes sociais, conteúdo e tudo mais, é bacana, ajuda, mas a grande maioria das empresas B2B não conseguem só viver de marketing digital. E essas empresas elas precisam fazer prospecção e, como eu falei, existe um preconceito em cima de prospecção e a gente até entende no primeiro momento, pô, é errado ir atrás do cliente, interromper o cara, foi um pouco do romance da história que Inbound contou, mas não tem problema nenhum ir atrás, nossa, graças a Deus. Até esqueci que eu ia falar. Brincadeira. Não tem problema nenhum a gente ir atrás do cliente. Na verdade, no B2B é inerente ao processo de vendas nosso, B2B, a gente ir atrás de cliente. Quem tem meta agressiva para bater, tem que ir atrás de cliente. Né? Uma analogia mais chula, é feio é não fazer gol, certo? O problema da prospecção, ele está na forma como vem sendo feito. Então, de forma resumida, esse é um processo de vendas de um vendedor que ele não tem a quantidade de leads suficiente para trabalhar.
ele tem um volume gigantesco de atividades ligadas a construir lista aí no Google, pegar o contato de uma empresa, telefone, liga, fala com a telefonista, pergunta quem é o tomador de decisão, descobre o telefone direto do cara, o e-mail. Depois que ele fez isso uma porção de vezes, ele tem uma planilha Excel, ele começa a abordar aqueles decisores, ele vai tomar uma porção de telefone na cara para finalmente encontrar alguém que topa falar com ele, e ele vai começar a qualificar aquele contato. Depois de ter qualificado, identificou se tem fit, o cara tem budget, autoridade, a coisa toda, avançou para uma apresentação, foi lá, visitou, ou fez demo, ou fez trial, ou fez POC, entrou em negociação, proposta comercial, valores, termos, condições, para finalmente fechar o negócio. A gente fez uma pesquisa no começo da história da Hamper lá, a gente falou com 200 empresas, a gente entendeu que na média é preciso um vendedor fazer 500 abordagens aqui no começo do processo para fechar uma única venda. E isso mostra o quão ineficiente é esse processo. 60% do tempo dos vendedores vai embora fazendo as atividades de baixo valor, atividades que poderiam não ser feitas pelo vendedor, que não demandam tanto um ser humano fazendo, sobra pouco tempo para ele fazer o que é realmente importante. Por isso, algumas constatações. Por que o vendedor ele não tem que prospectar? Primeiro que o vendedor ele vai custar caro para a empresa, certo? Eu contrato um cara que conhece do meu mercado, conhece os competidores, conhece o meu tipo de cliente, conhece o meu produto, tem experiência naquilo, ele é um cara que, via de regra, ele tem um valor no mercado, ele não vai custar barato para mim. Aí eu coloco ele para ficar montando lista e fazendo cold call. Minha expectativa era que ele traria bastante receita para a empresa, mas o tempo dele vai embora fazendo um trabalho operacional. Certamente ele vai custar caro. Outra coisa é que esse mesmo vendedor que eu descrevi agora, que tem várias habilidades, competências, ganha bem no mercado, ele não vai gostar de fazer prospecção. Quer ver um vendedor chateado, você dá uma lista telefônica para ele lá e bota o cara para fazer cold call, ele com certeza ele vai ficar desmotivado. Mas o motivo um pouco mais racional é o vendedor que prospecta, ele esquece do pipeline. Enquanto ele está prospectando, ele está trazendo matéria-prima. Quando ele está trabalhando o pipeline dele, ele está processando a matéria-prima em produto final. São coisas bem distintas. O que acontece no frigir dos ovos é que o vendedor, quando ele tem pipeline, ele tem a quantidade de negócio necessária que ele precisa para bater a meta dele, naquele mês que ele tinha as condições, ele vai bater meta. Só que quando ele termina de processar aquele pipeline, que é uma unidade finita, ele se depara com a dura realidade que ninguém prospectou para ele enquanto ele estava cuidando do pipeline dele. Aí ele volta a prospectar. Ele fica 2, 3 meses prospectando de novo. Na medida que ele enche pipeline, ele começa a ter reunião, proposta, ele para de prospectar de novo. Isso é o que mais causa picos e vales na receita, certo? O vendedor tem pipeline e meta batida. 2, 3 meses prospectando, fora da meta. Encheu o pipeline, bate meta de novo. Só que ninguém aguenta viver nessa montanha-russa, porque a empresa ela não tem previsibilidade nenhuma de quando ela vai bater meta, e o vendedor é dependente de ganhar remuneração variável, na maioria dos casos, o cara é dependente de bater meta. O cara ganha dinheiro de verdade um mês, fica 2, 3 meses sem ganhar dinheiro. Então, além de a empresa não ter previsibilidade na receita, isso causa um efeito colateral que é um dos maiores problemas dentro da área de vendas, que é o alto turnover que existe, em especial no Brasil. O benchmark internacional é que um vendedor fica, em média, 1 ano dentro de uma empresa. Aqui no Brasil, a gente sabe que o tempo é muito menor. Porque vendedor, eu gosto de falar assim, vendedor motivado é vendedor ganhando dinheiro. Se o cara ganha dinheiro 3 vezes ao ano só, ele não vai ficar na empresa, ele vai procurar outro lugar. E aí o cara pode falar, mas vendedor que não bate meta tem que ir embora mesmo. Mas vale olhar que, assim, recrutar um vendedor, treinar o cara, fazer o onboarding, fazer o ramp, ter ele performando durante uns meses, esse cara leva um belo de um tempo para se pagar. Se ele vai embora no 3º, no 4º mês, e isso está sempre acontecendo, isso vai abrindo um rombo no caixa da empresa que nunca fecha. Beleza, entendemos a importância da geração de leads, vamos entender agora um pouco sobre o processo de vendas. Leads chegando, como que funciona? Primeiro é importante a gente resumir muito do que também foi falado aqui, que são os modelos. Muita gente se embanana aqui, muita gente não sabe responder que modelo que ela optou pela própria empresa. Isso, entender essa dinâmica aqui é essencial para desdobrar todo o resto. Se eu não sei qual que é o meu modelo, eu não sei quais canais eu tenho que buscar meus clientes, eu não sei qual é o tipo de vendedor que eu tenho que ter, qual que é o desenho da minha área de vendas. E, resumindo aqui, a gente tem
no extremo esquerdo aqui o modelo self-service, que é o modelo que todo mundo adoraria trabalhar, mas ninguém no B2B consegue, que é botar o meu produto no ar, escrever artigo de blog, botar um site bonito e um lugar para o cara botar o cartão de crédito dele e achar que esse cara vai comprar e que eu vou ter clientes em alto volume acontecendo. Má notícia, não conheço ninguém que escala e que está faturando muito alto no Brasil fazendo isso, tirando e-commerce, tirando B2C. No outro extremo a gente tem o account-based. São empresas que têm um mercado potencial muito pequeno, tipo, atendo as 50 maiores da Exame, eu atendo as 10 maiores financeiras, as 20 maiores cadeias de varejo do Brasil. Um mercado muito pequeno. E aí, para compensar que o mercado é pequeno, eu tenho que ter um ticket muito alto individual em cada cliente. Certo? Então, estou falando de contratos centenas de milhares ou até milhões em cima desses clientes. São bichos completamente diferentes, certo? No self-service eu opero totalmente baseado em automação, marketing, e espero que o cliente contrate e aprenda a usar o meu produto sozinho, porque se o cara passar 10 minutos falando com um atendente meu, o CAC dele já foi lá em cima e ele não vai se pagar. Ao passo que no Account Based eu não consigo automatizar quase nada, porque assim, não adianta, se eu quero vender 1 milhão para um grande banco, não adianta eu botar chat no meu site, etc. Eu tenho que ter um gerente de conta que conhece todo mundo dentro daquele banco, que trabalha dentro daquela indústria há um tempão, e aí o fator humano pesa muito mais. Mas são nos dois modelos do centro, e aí vou contar com a imaginação de vocês. Imagina que a gente tem um gráfico de sino aqui, onde a gente tem poucas empresas que são modelo self-service, muitas que são inside field e depois poucas no account-based. Por isso eu vou me concentrar mais no modelo de inside e field, que eu acredito que é a maioria de nós aqui. Só resumindo então, só porque do low touch e high touch, né? Quanto mais para a esquerda, mercado muito grande, ticket muito pequeno, precisa automatizar. High touch, no outro extremo, mercado muito pequeno, ticket muito alto, fator humano muito mais importante. Seja inside ou seja field, esse é uma fotografia de um desenho de time moderno. Muito do que foi falado aqui, todos os atores que a gente falou o dia inteiro estão nesse slide. A gente tem, então, o lead chegando, de preferência sendo gerado e não sendo manufaturado por um ser humano que fica o dia inteiro para brotar um lead. Esses leads estão chegando, estão sendo gerados por maquininhas de marketing, de prospecção digital, canais de geração de leads. Aí eu tenho um ator aí no processo, que é o SDR. Eu gosto muito do SDR já numa posição onde o lead chega para ele e ele conecta com o lead, vai trabalhar da qualificação em diante. Tem alguns modelos aí mais high touch que o SDR precisa fazer uma prospecção um pouco mais manual, mas cada vez mais a gente vê modelos onde você consegue posicionar o SDR um pouco mais adiante no processo. Ele vai gerar uma oportunidade de venda, ou seja, depois que ele qualificou aquele lead, viu que tem fit, o cara tem grana para contratar, sofre do problema que a gente resolve, ele vai para o segundo ator aí do processo, que é o Account Executive, que é o vendedor, o closer, que é o cara que recebe aquela oportunidade e vai conduzir ela até o fechamento, passando por reuniões, apresentações, proposta comercial, até chegar no fechamento. E aí fechou uma venda, esse cliente gerado vai ser comitado para a área de Customer Success atender e trabalhar na retenção e na expansão, né, da receita que esse cliente pode trazer. Eu gosto da analogia da linha de produção e gosto também da analogia do time de futebol, certo? Tão importante quanto não ter um time. Imaginem um time que todo mundo, ninguém tem função, todo mundo corre atrás da bola, 11 caras cobrando escanteio, tentando chutar para o gol, voltando para marcar, uma desordem total. Na medida que eu estruturo o meu time nesse desenho, eu passo a ter zagueiros, meio-campo, atacantes, eu consigo atacar os meus gargalos, saber que áreas que precisam de mais atenção, que áreas que precisam de reposição de pessoas. Fica muito mais fácil de eu administrar, de eu medir as minhas taxas de conversão e saber aonde eu tenho que apertar os meus parafusos. E aí, trazendo os mesmos atores, só tirando um pouco do Customer Success, que eu vou falar menos, porque não é a proposta da minha palestra, falando mais do processo de venda mesmo até o fechamento.
olhando para um funil clássico de vendas, com as 6 etapas mais conhecidas, aí, desculpa, 5, onde eu tenho prospecção, conexão, qualificação, solução e negociação, eu trago aqui uma proposta que não é uma verdade absoluta, mas é um pouco do que eu acredito, concatenando aí inside sales e field sales. Então, como eu falei, a prospecção ou a geração de leads, eu gosto muito da abordagem de ser o mais automatizável possível. Eu posso até passar um tempo tendo que manufaturar, fazer artesanal a minha geração de leads até eu aprender. Depois eu preciso dar um jeito de se escalar, porque senão é muito custoso. Quando eu digo escalar, é ter canais de marketing ou de prospecção digital que me tragam o lead. No modelo de Inside Sales, muita gente tem dúvida. Ter SDR no modelo de Inside Sales, isso já veio sendo desconstruído, mas até pouco tempo atrás, muita gente falava, Inside Sales não precisa ter SDR, porque o mesmo cara não sai do escritório, ele tem tempo de conduzir o lead por toda a jornada. Eu discordo um pouco. O SDR dentro do Inside Sales, ele faz um papel essencial. Como em Inside Sales a gente tem uma tendência maior a operar com volume, quando o lead chega, se ele não for atendido imediatamente ou numa parcela de tempo muito curta, esse cara ele vai ou ser atendido por um concorrente, ou ele vai perder o interesse, a janela de atenção dele vai ser fechada. A gente já teve na Hamper um modelo de trabalhar só com o Account Executive, e o Account Executive fazia a conexão. Só que qual que é a rotina desse cara? Esse cara, ele passava o dia inteiro fazendo demo, atendendo o cliente e respondendo e-mail. No final do dia, às 19 horas, ele ia olhar os leads que chegaram para ele naquele dia. E ele manda um e-mail falando pro cara, valeu pelo interesse, quando puder agenda aí na minha agenda e manda o You Can Book Me pro cara. Conexão fraquíssima, porque já foi feita fora do timing, de uma maneira muito fria, e o cara já perdeu o interesse. A gente colocou aí a figura do SDR para melhorar especificamente a nossa conexão, e a gente determinou algumas metas, do tipo conectar dentro dos primeiros 10 minutos, porque a gente sabe que a conversão é muito maior, fazer a conexão por telefone, porque ela é muito mais calorosa, demonstra muito mais interesse do nosso lado em atender aquele cliente. Num primeiro momento, a gente desconfiava que ter a célula de SDR aumentaria o nosso custo de aquisição, natural, aumentou folha de pagamento, aumentou mais gente para atender o mesmo cliente, aumentou, mas isso se diluiu ao longo do tempo, porque o aumento em eficiência que a gente teve conectando melhor e filtrando melhor os leads, o AE ele não tinha tempo de investigar o lead que ele recebeu, porque ele estava sempre apertado em tempo. Então ele já marcava a demo com o cara sem nem saber da qualidade daquele cara. Hoje o SDR ele faz uma primeira ligação e em 5, 10 minutos ele já sabe se aquele cara merece passar para frente para o nosso processo, ou é melhor ele ver outras coisas, ou ele não tem realmente fit, não tem porquê nem o lead e nem o meu time investir tempo seguindo adiante no processo. Isso faz com que as oportunidades cheguem muito mais prontas para o Account Executive, ou seja, eu valorizo mais o tempo do meu Account Executive, que não é um profissional barato. Em Field Sales, o SDR ele tem uma atribuição um pouco maior, e a tendência em Field, como o ticket é maior, o volume tende a ser um pouco menor. Então o SDR ele tem menos conexões para fazer, mas ele vai mais longe dentro do processo. E aí a gente vê uma qualificação feita pelo SDR dentro de frameworks que a gente está mais habituado a conhecer. Muito provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar sobre Bunch. Estão sinalizando que parou o som, ou é só uma pessoa? Será que não é bateria? Vou tocar adiante, senão vai no gogó. Eu vou usar o Bunch como exemplo, que é o SDR, além de conectar com o cara, ele vai fazer uma primeira call mais demorada, ou eventualmente ele vai envolver mais gente na mesa. Para quê? Para ele cumprir com budget, authority, timing e needs, para ver se aquele cara realmente merece passar. Por que que a régua no field está mais alta? Porque o custo é muito mais caro, certo? Na Hamper, um Account Executive dá conta de fazer 5, 6 ou até mais demos, dependendo do apetite do cara. Um Field Sales, por mais que ele queira, no trânsito de São Paulo, ele vai fazer 2 reuniões por dia e olhe lá. Certo? Então, se o SDR não filtrar bem e o vendedor aparecer lá na cara do cliente para descobrir o que aquele cliente faz, cara, já perdeu o tempo do vendedor. E quem nunca em vendas não foi visitar um cliente que foi uma roubada total? Chegou lá, o cara não sabia nem do que se tratava. Por quê? Foi gerado um lead, botou o vendedor ali na cara do gol, mas não existia oportunidade nenhuma para vender. Então eu sou um grande defensor
existência de SDR, claro, na medida do possível. Eu vou contar um pouco como foi na Hamper, a gente demorou um pouco para ter SDR, certo? As coisas têm um timing para acontecer, mas eu sou um grande defensor da célula de SDR, sejam operações inside ou field. E um ponto, para mim, fundamental de ter o SDR, que eu acho que foi o maior valor que a gente colheu na Hamper, é eu conseguir preservar a produtividade do vendedor. Então, volto na analogia do futebol. Vamos usar o account executive como exemplo e o atacante para analogia. Imagina que você, com o teu time, você determinou um raio que o teu atacante tem que estar cobrindo dentro do campo, que é onde ele tem a maior chance de fazer gol. Aquele cara, quando ele está naquela posição do campo, a cada 2 bolas que ele recebe, uma ele põe para dentro. Para que você vai tirar ele daquele raio de jogo? Para que você vai botar ele para voltar para marcar, para sofrer pancada ou para dividir bola e se machucar, se você já mapeou que se ele está naquele lugar do campo, ele tem a maior chance de fazer gol. O que você tem que fazer é criar uma máquina que faça o maior número possível de bolas chegarem para aquele cara que está convertendo 2 bolas em um gol, para que você consiga ganhar jogo, certo? Então não tem por que tirar o cara daquela função. Esse foi um trabalho que a gente fez lá na Hamper, de identificar qual que é a posição onde cada um tem que jogar no campo, e pegando o Account Executive como exemplo, a gente conseguiu construir uma agenda e conseguiu determinar o capacity do Account Executive. Esse, para mim, tirando a previsibilidade na geração de leads, é o segundo fator mais importante para ter previsibilidade no processo. Para ter previsão até de saber quando você não vai bater a tua meta, certo? Então, lá na Hamper a gente consegue montar a agenda do Account Executive para saber quantas oportunidades esse cara consegue carregar por mês, quantas demos ele dá conta de fazer por dia e qual que é a taxa de conversão que ele tem. Isso me dá a previsibilidade de saber que, por exemplo, um Account Executive traz em média 20 novas logos por mês e estabelecer a meta daquele vendedor em cima disso. E aí um exemplo de agenda, que naturalmente não é para seguir a risca, esse é um pouco do nosso modelo, a gente cria em 3 blocos, certo? O cara tem um tempo para se organizar, chega de manhã, tá cheia, a caixa de e-mail cheia, vários e-mails lá, a gente já mapeou que o primeiro horário da manhã, das 9, é um dos horários que a gente tem a maior taxa de no-show, ou seja, o vendedor marca uma call e o cliente não aparece, então a maioria dos vendedores nossos já busca a agenda do primeiro horário para se organizar internamente, processar a caixa de e-mail, e até em respeito a isso é o horário que eu procuro buscar reunião com eles. Eu evito fazer reunião com os caras 3 horas da tarde, que é um horário que tem um pico de produtividade. Eu faço 9 horas da manhã, que eu sei que é um horário que ele tem mais disponível para se organizar. Então ele atualiza o CRM, faz as reuniões internas, processa e-mail. Ele tem tempo para fazer follow-up, ou seja, fazer o cara avançar a etapa. Se a gente pegar aqui o meu slide anterior, vendas é um jogo de fazer o cara avançar a etapa, certo? Se eu estou na prospecção, via de regra, eu não devo estar tentando fazer o cara ir de prospecção para negociação. Se eu estiver fazendo isso, eu estou errado. O vendedor que sabe trabalhar, ele faz o cara avançar de etapa. Então, o contato já está conectado, ele precisa empurrar para a qualificação. Qualificou, ele precisa encaixar uma reunião, algo que leve a construir a solução. Construir a solução, ele precisa conduzir para a negociação. Tudo isso demanda follow-ups. E esses follow-ups é que vão ditar se eu vou conseguir conduzir o cara até o fechamento ou se aquele cara não vai avançar mesmo e eu tenho que fazer o descarte. O descarte também toma tempo. E o vendedor produtivo, ele trabalha com o descarte, ele usa o descarte a favor dele, que é, não vou perder tempo com leads que não vão avançar, ou porque não tem fit, ou porque não estão no time. O que não está no time eu descarto, mas mantenho um follow-up ativo com ele, porque eu vou resgatar esse cara lá na frente. Se o cara não tem fit, não tem por que ficar insistindo com ele. Vou focar energia nos caras produtivos. E aí, tempo para compromissos, frente a frente com o cliente. No nosso caso, são demos comerciais, que são Skype calls. Eventualmente, depois da proposta enviada, pode ter mais alguma call para endereçar ali o nosso contrato, os nossos valores e tal. Ele tem que ter tempo para fazer isso. Lá na Hamper, a proporção é mais ou menos, pensando num dia de 8 horas, que é o dia útil de um account executive, ele vai dedicar 2 a 3 horas por dia nas 2 primeiras etapas e umas 5 horas para compromissos. É em cima das horas de compromisso que eu gero a previsibilidade.
Lá na Hamper, a gente sabe que a cada 3 oportunidades passadas para um account executive, uma ele vai converter em cliente quase que dentro daquele mês, em função do nosso ciclo de vendas ser curto. Então, o cálculo que eu preciso fazer é, eu espero que um account executive da Hamper me traga entre 6 e 8 mil reais por mês de receita mensal recorrente. Meu ticket médio é de 400 reais por mês. Se o cara fizer, então para ele bater essa meta, ele tem que fazer entre 15 e 20 vendas com um ticket de 400 reais por mês. Se ele precisa de 3 oportunidades para fechar uma venda, eu vou entregar para esse cara aí até 60 oportunidades por mês. A gente já testou e o account executive ele consegue administrar bem 60 oportunidades por mês, desde que ele tenha tempo alocado para fazer follow-up e para se organizar. Porque a gente já tentou jogar mais do que 60 oportunidades para ver até onde isso ia, e o cara começa a se perder, ele começa a fritar muita oportunidade. Então a gente encontrou, pelo menos para o estágio que a gente está hoje, qual que é o capacity de um vendedor nosso. Receber 50, 60 oportunidades por mês, ele vai administrar isso no tempo de agenda dele, e eu espero na outra ponta sair mais ou menos 20 contratos fechados. E aí o terceiro, que é a gestão do processo todo. A gente comentou muito nos outros painéis que a coisa muda de figura o tempo todo. Então a Hamper já teve um cenário de ser desde eu lá vendendo e a necessidade, o apetite por leads era uma coisa. Hoje a gente tem uma equipe que eu vou contar um pouco mais como que a gente escalou, que demanda uma gestão muito maior. Como que a gente lida com a gestão? Aqui é um pouco mais de ponto de vista da Hamper, porque gestão cada um tem um pouco do seu modelo, eu vou contar um pouco do meu. Primeiro, que é investir bastante em recrutamento, certo? A gente tem ali uma necessidade já, se a gente olhar contratações feitas nos últimos 2 anos, dividido pelo número de meses, a gente está trazendo mais do que uma pessoa por mês, certo? Então tem que ter uma maquininha ali de recrutamento, algumas dicas para recrutamento. Investir em criar uma marca que tem uma empregabilidade bacana para que as pessoas tenham interesse em trabalhar na empresa, isso faz muita diferença. Eu não tenho nada contra quem procura emprego, mas uma pessoa que está procurando emprego e está tirando para todo lado, eu acho que muitos de vocês já tiveram experiência em entrevistar aquele candidato que chegou, nem sabia o que a sua empresa fazia. Contratar um cara desse é diferente de você contratar um cara que quer trabalhar na sua empresa. Então, eu procuro ter sempre um backup de pessoas que querem trabalhar na Hamper, e eu estou em contato com essa turma, mesmo quando eu não tenho oportunidade em aberto, porque quando abre a oportunidade eu tenho quem recrutar, caras que são apaixonados já pela empresa e têm vontade de trabalhar lá. Outra coisa é definir o perfil de vendedor ideal. Isso significa você pegar aquele teu vendedor que performa bem, que você gosta da produtividade dele, do jeito que ele trabalha, você destrincha ele em 5, 6 características, e quando você entrevista outras pessoas, você avalia essas pessoas do ponto de vista daquelas características. Você pode pontuar aquela pessoa por aquilo, e na hora de fechar o processo seletivo você pode ver quem pontuou mais em cima dos critérios dos teus top performers de dentro de casa. E como a gente está falando de profissões novas, né, SDR, Account Executive, Customer Success, em São Paulo a dificuldade é um pouco menor, em outras praças é maior, uma necessidade grande de contratar as pessoas e formar o profissional. Então você tem que ter uma maquininha de transformar rapidamente boas pessoas em bons profissionais nas áreas que eles vão trabalhar. A beleza um pouco disso, em especial se for inside sales, é que dentro de casa você consegue criar um processo baseado em onboarding, em treinamento, botar o cara para fazer shadowing e tudo mais, que esse cara faz isso rápido. Então você consegue pegar eventualmente uma pessoa que merece uma chance, está louca para trabalhar na tua empresa, é uma ótima pessoa que atende as características que você valoriza, mas nunca trabalhou com inside sales. Você consegue trazer aquela pessoa e formar dentro de casa. Como? Investindo aí em preparação. É super válido fazer um onboarding, muita gente negligencia isso. Característica tradicional: o cara contrata um vendedor, fala, ó, cara, teu computador tá ali o telefone, você já sabe vender, se vira negão, espera a meta no final do mês. Mas é super válido você investir de 15 a 30 dias, depende um pouco da complexidade do teu processo,
e em fazer o onboarding desse cara, desde ele entender os processos internos da empresa, como as ferramentas funcionam, quem é teu cliente, quem é teu concorrente, o que teu produto faz, que dor que ele resolve, isso leva tempo. Dá para fazer uma parte disso self-service, outra parte é importante ser feito por pessoas. O self-service é legal, assim, você jogar desafios para o cara e falar, cara, você precisa entender como que o suporte da empresa funciona. Eu não vou te contar, você descobre sozinho. Agenda um horário com o coordenador de suporte, passa um dia lá, responde uns chamados de cliente e aprende isso daí. Então você pode fazer, jogar desafios, passar conteúdos, canais de YouTube, podcasts, para esse cara também aprender sozinho. Parte dos treinamentos podem ser feitos pelo gestor, parte pode ser feito pela equipe. Uma dica que eu aprendi por necessidade, delegar para a equipe fazer boa parte do treinamento, porque ninguém melhor do que o account executive que está todo dia falando com o cliente vendendo do que eu que estava vendendo há 2 anos atrás. O account executive hoje, que está no time da Hamper, manja muito mais de spin selling, de band, de fechamento, do CRM que a gente usa, muito mais do que eu, porque eu não faço isso já tem muito tempo. É muito melhor esse cara ter um treinamento com o cara que está fazendo todo dia do que comigo. Eu procuro dar os treinamentos de coisas que estão mais em mim, assim, qual que é a visão da empresa, um pouco da nossa cultura, como que eu enxergo o nosso cenário competitivo, essas partes eu prefiro eu fazer. E aí, passado um período mais de treinamento intenso, você começar a mesclar treinamento com roleplay. O roleplay ele é essencial para você preparar o cara antes de ele ir para a trincheira. Eu considero um dos principais atributos do vendedor a confiança. Tá? Se o cara não está confiante, o cliente percebe, ele não consegue gerar credibilidade e a venda ela não acontece. O que gera a confiança? Se o cara domina o negócio do cliente, domina o produto que ele tem na mão, domina o processo, esse cara ele entra com sede para fechar negócio. Certo? A confiança dele está lá em cima. A probabilidade dele de ganhar é muito mais alta. Quando que um vendedor não vai ter confiança? Quando ele não tem preparo. O roleplay, ele ajuda o cara a praticar dentro de casa, fazer tipo jogo treino antes de ir para o campeonato, tá certo? Então você bota um vendedor de frente para um vendedor novo, de frente para um vendedor mais antigo de casa. Esse vendedor antigo de casa já sabe as objeções de cliente, aonde o cliente questiona, aonde a call dá uma desandada. E esse vendedor vai se passando ali pelo cliente e atrapalhando ali o cara tentando conduzir a call dele. Depois que ele já conseguiu prever os cenários mais padrão, ele se sente muito mais preparado para ir falar com clientes, porque ele já consegue prever um pouco da batalha que ele vai enfrentar. Passada a preparação, 15 a 30 dias, esse cara ele entra em ramp-up, ou seja, ele começa a ter meta, mas eu não vou delegar uma meta full para esse cara logo no primeiro mês. Ou seja, se um vendedor top performer na Hamper já faz 8 mil ou mais, ele levou ali seus 4, 6 meses para trazer esse número. Não adianta eu achar que mesmo que eu traga um vendedor de mercado, esse cara já vai chegar fazendo isso. Porque ele precisa ser treinado, ele precisa encher pipeline, ele tem uma série de questões que ele precisa para conseguir fazer uma meta cheia. Essa meta cheia, né, que seria a meta full, até chegar nela ele passa pelo período de ramp-up. Num benchmark aí leva de 3 a 6 meses numa empresa B2B. A maioria dos membros da nossa empresa fez ramp em 3 meses, que significa que se a meta do cara, de forma grosseira, se a meta de geral é 6 mil reais, eu delego para o cara no primeiro mês 2 mil reais, no segundo 4 mil reais e só no terceiro mês a meta cheia de 6 mil reais. Então ele tem um primeiro mês, segundo, que ele ainda está montando o pipeline, ganhando proficiência no processo dele, e ele só passa a ser cobrado de uma meta full a partir do terceiro mês. Nesse período é muito importante ter um acompanhamento próximo da gestão, que é ouvir calls, dar mais feedbacks, ter uma constância de feedbacks maior, porque é a maior chance de fritar um cara na etapa do onboarding. Porque se o cara não tem resultado, ele vê que os colegas já têm, ele tem pressão por meta, ele quer fazer resultado, é um período que ele ainda está ganhando pouco dinheiro, é o período que ele está mais suscetível a aceitar uma outra proposta do mercado e principalmente se ele não está tendo acompanhamento para ele performar logo, ele vai ficar desestimulado. Então tem que ter um acompanhamento próximo da gestão, dando feedback, ajudando ele a corrigir o que ele precisa para ele performar logo e rampear. E depois tem o ongoing, que é quando o vendedor ele já está rampeado, está batendo metas, mas ainda assim ele precisa de alguma gestão.
Eu considero esse estágio vendedor, ele já é adulto, ele não se suja mais, ele já anda sozinho, ele não precisa mais do gestor babá ali o tempo todo com ele, mas ele precisa que você garanta as condições que ele tem, que ele precisa para fazer o número dele, certo? Quando eu digo garantir condições, é garantir que esse cara tenha a quantidade de leads ou de oportunidades que ele precisa, que ele tem ferramentas, processos e métricas, que tudo esteja claro para ele trabalhar e que ele esteja bem educado. Ele sabe quem é o cliente, ele sabe qual que é o produto que ele trabalha, o mercado que ele está inserido. Se você municia ele com esses 3 elementos, garante a qualidade, matematicamente esse cara tem as condições que ele precisa para bater meta, certo? E aí é que você consegue trabalhar esse cara e entender se mesmo com todas essas condições o cara não está batendo, é aí que o coach ali do gestor faz a diferença, porque você vai entender que ele tem algum gargalo, ou esse cara ele tem uma dificuldade para negociar, ou a demo dele não é tão boa e ele acaba fritando muitos leads na demo ou na reunião, e cabe ao gestor endereçar aquilo com aquele cara e desenvolver aquela competência que falta. Eu gosto já muito nessa etapa de dar muita autonomia nas pontas para deixar a galera trabalhar. Então essa turma tem muita informação, tem as condições que eu falei para bater a métrica, tem acesso a todos os números da empresa que ele precisa para rodar com autonomia e tem pouca cobrança em cima do cara porque ele sabe qual que é o número que ele tem que fazer, eu não preciso ficar lembrando. Isso me libera de fazer microgerenciamento, ou seja, eu não me preocupo muito na hora que o vendedor entra ou sai, se ele está fazendo as demos que ele deveria fazer, se ele faz follow-up, se ele descarta oportunidade. Eu considero que esse cara já é adulto, ele já sabe fazer isso, ele entende a consequência de fazer um processo bem feito no resultado que ele tem no bolso. E aí, falando em bolso, ter um modelo de remuneração sempre clara e procurar pagar bem. Clara no sentido de o cara não precisar fazer muita conta para saber quanto que ele vai ganhar no final do mês. Que na profissão de vendas existe o fator causa e efeito, ele é muito importante, certo? Assim, o vendedor, ele conseguir enxergar num mês que ele realmente deu sangue, ele vê o reflexo daquilo no bolso dele. Então, às vezes algumas questões que algumas empresas tentam fazer que melhoram um pouco o equilíbrio do caixa, tipo, paga o vendedor parcelado na medida que o cliente vai pagar 12 meses, eu pago a comissão em 12 parcelas. Se a empresa tiver condições de pagar na cabeça, para o vendedor ver causa e efeito, tanto melhor, esse cara ele vai ser mais estimulado. E procurar pagar bem, em especial numa praça que nem São Paulo, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser uma fábrica de bons vendedores, certo? Eu sou uma fábrica de recrutamento, uma fábrica de treinamento, faço o ramp-up e quando esse cara começa a dar resultado, vem outra empresa e me leva aquele vendedor excelente. O custo disso é astronômico. Então, melhor pagar bem e dar condições de esse cara ganhar dinheiro de verdade, para ele estar feliz dentro da empresa e não ter motivos para ir embora, porque custa muito mais caro pagar pouco e ficar toda hora vendo teus bons vendedores indo embora. Algumas métricas que eu considero importante de acompanhar, seja empresa SaaS, seja de serviço. Ticket médio da venda, o ticket médio ele dita praticamente todo o resto. Se tem um ticket muito alto, você precisa de uma característica de um vendedor. Se o ticket é muito baixo, talvez você nem precise de vendedor, certo? Nosso ticket médio na Ramper é de R$400 por mês. Tempo de ramp de vendedor é uma métrica muito importante de acompanhar, isso muda. O tempo de ramp do segundo vendedor vai ser muito mais rápido do que o do 30º vendedor, certo? Porque o 30º vendedor já vai pegar um mercado mais saturado, desafios maiores. Precisa sempre acompanhar isso para recalibrar tuas metas. A taxa de conversão de oportunidade para venda, como eu comentei algumas vezes, a nossa é de 3:1. E qual que é o capacity de um vendedor? Quantas oportunidades esse cara consegue administrar com saúde, sem se perder, sem fritar negócios? Lá na Ramper, 50, 60 oportunidades. Taxa de conversão de lead para oportunidade. No caso da Ramper, essa é uma atribuição do SDR. Ele recebe o lead, qualifica, converte oportunidade. Nossa taxa histórica é de mais ou menos 2:1, certo? A cada 2 leads com SDR, ele consegue qualificar e aquilo passa para frente. E o capacity de um SDR lá na Ramper é de receber mais ou menos uns 300 leads por mês e ele vai passar aí
uns 150 em forma de oportunidade para frente. Importante também, dentro desse conceito de gestão, ter os rituais que a gente falou no painel de métricas e de gestão. Lá na Hamper a gente tem alguns rituais. O primeiro deles é ter tudo em real time. A gente procura ser a empresa mais transparente possível. Então, todo colaborador sabe quanto que a empresa fatura, qual que é o churn, aonde está a dor e tudo mais. Isso para nós é bastante importante. A gente tem alguns dashboards, mais ou menos uns 10, que endereçam etapas diferentes do processo. Tem desde um dashboard mais macro, que eu vou mostrar daqui a pouco, que mostra uma fotografia geral, mas alguns dashboards mais específicos. Por exemplo, CS tem um dashboard, os vendedores têm um dashboard, SDR, marketing tem alguns, certo? Isso está em real time. Alguém movimentou qualquer coisa no pipeline, algum dashboard vai ser atualizado. Importante não ter delay em informação, a galera ter acesso à informação em tempo real. Semanalmente a gente senta todo o time de revenue juntos, eu abordei isso agora no último painel, né, de marketing, SDR, vendas, customer success e financeiro, para a gente discutir se as áreas estão dentro de suas metas, porque o não bater meta de uma área vai respingar na outra. Então, se marketing está para trás, por exemplo, no número de MQLs, não está batendo sua meta, provavelmente todos os outros eventos dependentes, como a área de SDR, vendas e Customer Success, vão ficar abaixo de suas respectivas metas. Então, semanalmente a gente senta para bater o que a gente chama de Month to Date, por isso a sigla MTD. Month to Date significa olhar sempre a fotografia atual do período. Se eu estou no dia 11, eu não olho a meta geral, quanto que eu atingi da meta que eu deveria fazer em dezembro. Eu pego aonde que eu tinha que estar no dia 11 e vejo se eu fiz, ou onde eu estou, e comparado a onde eu deveria estar no dia 11 de dezembro. Isso que é o que a gente chama de month to date. E mensalmente a gente faz uma reunião que a gente chama de month over month. Essa falha bastante, mas via de regra, uma vez por mês a gente senta, analisa o período anterior com todas as métricas em mãos, conversões, churn, etc. Para olhar primeiro quanto que a gente tinha projetado que a gente ia fazer, para ver se a gente está sabendo projetar bem futuro ou não, está atingindo dentro do que a gente projetou. Comparar quanto a gente cresceu em relação ao mês anterior. A gente é uma empresa que tem um desafio de crescer com velocidade, escalar rápido. Se a gente não estiver crescendo a taxas agressivas mês a mês, a gente começa a perder um pouco dessa essência de empresa que está numa fase de escalada. E também o lessons learned do período, certo? Se teve alguma área que ficou fora do que a gente considera a taxa ideal, alguma taxa de conversão abaixo da performance desejada, saber quais parafusos que a gente tem que apertar para ajustar aquilo. Pouco do conhecimento consolidado agora de 24 meses aí, completando agora em dezembro, operando com Hamper. Esses são os cenários que a gente teve por período, certo? De janeiro a maio do ano passado, eu fui o primeiro vendedor, primeiro SDR, primeiro Customer Success, primeiro marketing. Eu fazia a corrida inteira. Então, tem muita gente que fala, pô, mas essa proposta mais moderna de ter SDR, vendedor, Customer Success, de largada eu já tenho que ter um time de 5 pessoas, mas eu nem faturo ainda, ou minha empresa não consegue fazer. Tudo bem, você consegue fazer aos poucos, certo? Especializar por tempo e na medida que isso está escalando, você começa a trazer mais pessoas. Então, eu fiz essa corrida durante um tempo, eu tinha uma meta ali, de até a 100ª venda eu ia fazer. Quando a gente chegou perto da 100ª venda, estava extremamente pesado para mim. Eu já quase não ia mais embora para casa, porque eu tinha que fazer várias demos, eu treinava cliente, atendia cliente ativo, aí chegou uma hora que não dava mais, hora de trazer o primeiro vendedor. Então a gente ficou de junho a agosto do ano passado, eu e o Diego, o primeiro vendedor, entrincheirados, ou seja, os dois com meta de venda ali, atendendo o cliente, fazendo, 2 vendedores, via de regra. Passado um tempo, a gente conseguiu trazer e ter o primeiro desenho de time especializado, onde eu consegui me posicionar como gestor, eu não tinha mais pipeline, não tinha mais clientes no meu nome, e consegui delegar o processo. A gente tinha uma pessoa de marketing trabalhando na geração de leads, a gente viu que a maquininha funcionava com um vendedor, aumentamos a aposta, fomos para 3 vendedores,
até porque eu também queria delegar o meu pipeline, passei, tinha mais gente para atender, e a gente trouxe uma primeira Customer Success, que foi a Bruna, para atender a carteira de clientes instalada. Então, nesse período, a gente chegou até um ano atrás aí com 6 pessoas. No final do ano passado, a gente levantou uma primeira rodada de investimento, pintou um dinheirinho no caixa, nos possibilitou antecipar alguns planos. A gente basicamente fechou a empresa, saímos para o Natal, Ano Novo, voltamos em janeiro com o time com o dobro de pessoas. O cenário ficou eu ali como gestor, uma pessoa ainda de marketing, a gente colocou a célula de SDR, eu contei o porquê, no primeiro momento a gente tinha o receio disso detonar as nossas métricas, aumentar o CAC lá em cima, mas isso se provou o contrário, a gente ficou mais eficiente com essa área. A gente saltou para 5 Account Executives e 3 Customer Success, então o time foi para 12 pessoas, a gente foi até quase o meio do ano assim. E aí de junho para cá, o nosso cenário atual, que a gente considera que é o time aí, que vai nos levar a ter 1.000 clientes ativos, a gente tem mais ou menos 800 ativos hoje. O time está mais ou menos no seguinte desenho. E aí um pouco pelo quão sexy é trabalhar com squad, está todo mundo falando disso, mas muito por necessidade minha como gestor, que não consigo ter um acompanhamento individual do time, e expondo um pouquinho do meu time aqui também. E o que eu percebi é que assim, na medida que cada área individualmente passa a ter 3, 4, 5 pessoas, essas áreas têm uma tendência a se agrupar, né, e os similares ali, os vendedores andar com vendedores, CS andar com CS, e o barato dos caras começa virar fazer cabo de aço com o outro, certo? E aí, de uma forma que eu considero precoce, a gente começou a ter muito ruído entre áreas. É marketing que não se dá com vendas, vendas não se dá com CS e por aí vai, certo? Mas para uma empresa que tem compromisso em crescer e que tem pessoas boas, competentes, a gente não vai admitir ter problemas como esse. A forma cara de resolver isso, e talvez não nem tão efetiva no primeiro momento, seria colocar um head em cada área dessa. Um head de SDR, um head em vendas, um head de Customer Success. Seriam os adultos na sala ali para mediar a briga dos irmãozinhos lá. Não tinha condições de trazer esses heads, não tinham os nomes e nem a grana para fazer isso. A forma que eu encontrei de resolver, não sei se a curto ou médio prazo ou se de forma definitiva, foi criar squads. Então, ao invés de vendedor só andar com vendedor, CS só andar com CS, a gente misturou essa turma em 2 times diferentes. Então, essa é uma fotografia exata do nosso time da Hamper nesse exato momento. A gente tem 4 pessoas na área de marketing, uma delas era o Hugo, que estava aqui no palco agora há pouco, responsável principalmente pela geração de leads. Verônica, que faz isso tudo aqui acontecer, responsável pelo Ramp Up Tour. Lari no conteúdo e Gustavo no web, questões mais técnicas, SEO e tal. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão a gente não termina. Um SDR para cada squad, fazendo conexão dos leads que chegam e fazendo a passagem de bastão para os Account Executives, que aí a gente tem por squad 3 Account Executives recebendo essas oportunidades, fazendo demo, negociando e fechando. Cliente fechado vai para o Customer Success, salvo quando é agência. E aí a gente tem uma pessoa apartada ali, que é a Farmer, que é a Bruna, foi a primeira Customer Success, hoje ela é responsável por canais, porque a gente identificou que agências de marketing tem uma questão um pouco diferente. A agência de marketing, além de poder usar a Hamper para si própria, para gerar mais negócio para a agência, ela pode ser um canal. Ela pode implantar para os clientes que ela tem, 5, 10 clientes, ela faz receita e a gente também faz. Então a gente tem uma pessoa dedicada a atender esses canais que hoje está fora de squad, e se eu fosse dar um spoiler, hoje eu diria que o próximo squad vai ser mais montado em cima de canais, porque a gente vê que tem uma oportunidade tremenda de a gente explorar isso. Além disso, de todo esse time que está na trincheira, a gente tem 2 figuras aí no apoio. Eu, como CEO, sou líder de toda essa área ainda e deixo bastante a desejar, confesso, porque não consigo fazer coisas como o one-on-one, acompanhar tão de perto a operação quanto eu gostaria. E a gente tem o Sales Ops, que foi uma figura que a gente comentou um pouco mais cedo, que é o cara que coordena mais no nível tático, dá suporte para essa operação, suporte do ponto de vista de tecnologia, processo, métricas, garante que essa turma tem tudo que eles precisam para trabalhar, quando não, sinaliza isso para mim, que eu vou tomar as decisões necessárias, se aumenta investimento,
se precisa dar um coaching para alguém que precisa ser melhor desenvolvido, mas essa informação ela chega mais pronta para que eu não tenha que buscar. E essa é uma fotografia do nosso dashboard geral, expondo um pouco aí, abrindo o nosso capô. Essa é uma fotografia do nosso resultado de setembro, certo? Aqui eu não vou detalhar tanto, senão vai demorar muito, mas a gente vê o funil todo. Vamos olhar para a primeira coluna. A gente tem a quantidade de leads gerados por marketing, que foi 632. A gente converteu desses leads de marketing 244 leads de vendas, ou seja, a taxa de conversão ali 39,6%. Desses leads de vendas que foram qualificados, 181 viraram oportunidade, que é os 51% ali. E dessas oportunidades, 115 virou cliente, assinou contrato, que dá uma taxa de conversão de 58,6% de oportunidade para cliente. A meta nossa nesse mês de setembro era trazer R$42 mil de receita nova, recorrente, né? Já tem os clientes de setembro para trás ali pagando ativamente por mês. A meta era trazer R$42 mil de receita nova. E esse time que eu mostrei para vocês aí no slide anterior estourou essa meta, fez R$44 mil. Então, esse é um pouco uma fotografia do nosso processo aí na prática, mostrando que ele seguido a risca ele funciona. É claro que isso daqui é um painel hidráulico, certo? Quando a gente aperta, melhora a qualificação no SDR, cai o número de marketing, porque a gente aumenta a régua, fica mais seletivo dos leads que vão entrar. Aí se a gente quer endereçar um problema de churn, a gente aperta um pouco mais. Eu digo que é painel hidráulico porque você fica o tempo todo apertando e vendo para onde a água vai, certo? Que o problema ele só muda de lugar. Esse é um pouco do tesão da coisa de você administrar um processo como esse. Por fim, aí a minha mensagem final, alguém já tinha dado um spoiler, se não me engano o Fernando Liberato tem um painel, a gente tem como missão, como propósito na Hamper, combater o monkey job das empresas, certo? A gente acredita muito na profissão do vendedor, certo? Que o vendedor não é mais aquele cara que cai em vendas por acaso, aquele cara que não foi bem sucedido numa carreira como dentista, advogado e tal, e foi vender porque era o que ele tinha para fazer para pagar os boletos dele. A gente vê cada vez mais as pessoas escolhendo ir para vendas, querendo seguir carreira, querendo ganhar dinheiro de verdade, querendo eventualmente começar como SDR, para depois virar um closer, virar um head de vendas ou empreender. E a gente vê nesse modelo aí de vendas por engenharia oportunidades cada vez mais agressivas de o cara ganhar dinheiro de verdade, desde que ele seja alocado em uma função estratégica. Se o cara faz o que a gente chama de monkey job, que é o trabalho repetitivo, é o trabalho de ficar dando martelada ali o dia inteiro. Eu gosto também de fazer um parênteses, assim, o vendedor ele não é operário, certo? Tem muita gente que mede produtividade de vendedor por quantidade de atividades. Eu acho existe uma correlação atividade versus resultado, mas se você tem um vendedor que com metade das atividades faz o mesmo número do que o outro que precisa do dobro, não tem nada de errado disso. O cara não tem que ser cobrado por quantidade de ligações que ele tem que fazer. Ele não é operário. Ele trabalha por resultado, e resultado até fácil de medir, ligado aí à receita. Quando eu digo combater o monkey job, é tirar a carga de coisas que não precisa de um cara fazendo. Tipo, ficar catando contato na internet, descobrindo o e-mail, quem que é o tomador de decisão, joga numa planilha, pinta a célula de planilha de amarelo depois que já fez contato com o cara. Existem tecnologias para automatizar isso. Foi esse problema que a gente escolheu atacar com a Hamper. Então, o problema que a gente enxerga é que o vendedor atuando nas duas primeiras etapas está custando muito caro, está jogando o tempo dele fora. Então, eliminar o processo de cold call, em especial dentro dessas duas etapas. Naturalmente, acredito muito no telefone, no processo de vendas, mas aqui vai custar muito caro. E como que eu resolvo isso? Automatizando essas atividades. Então, desde eu ter canais, seja Google AdWords, blog, inbound, outbound digital com o Hamper, eu automatizar a chegada dos leads para que o meu time de vendas, by the way, os seres humanos que compõem o time de vendas, trabalhem onde eles realmente fazem diferença, que é da etapa de qualificação em diante, certo? Onde o vendedor tem prazer de trabalhar, onde ele vai trazer resultado para a empresa, é a área do campo onde ele tem maior probabilidade de fazer gol, beleza?
Com isso, a gente vai chegando aí ao fim. Eu tenho alguns anúncios, eu vou esquecer porque eu estava concentrado na minha apresentação. Primeiro, eu quero agradecer a todos. E se vocês gostaram, pedir uma salva de palmas aí.